Eu vou criar um jogo no Python usando a biblioteca Pygame. E o objetivo desse jogo é desviar de obstáculos quanto ao controle do jogador. Primeiramente você precisa instalar o Pygame, usa o comando pip install Pygame, bem simples. Depois a gente vem aqui e importa o Pygame para usar. Também a gente vai botar o random para gerar valores aleatórios, que vai ser bem útil depois. Depois a gente tem que usar o comando pygame.init para a gente iniciar os módulos do Pygame, para conseguir usar. E aqui a gente vai criar duas variáveis, a variável largura da nossa tela e a variável altura. Elas vão receber, eu vou deixar os valores como 400 e 600 aqui. Você pode definir uma linha assim, então a largura vai ser 400 e a altura vai ser 600. Aqui a gente vai criar a tela do jogo, vamos também dar a variável tela para ela. Ela vai receber pygame.display.setMode. Daí a gente vai passar uma tupla, ou seja, é só colocar um parênteses aqui de novo, com os dois valores de largura e altura. E a gente vai criar a variável clock, que vai ser o que vai controlar o FPS do nosso jogo. Pra quem não sabe, FPS seria a quantidade de frames que ele vai gerar por segundo. Para isso a gente usa pygame.time.clock. Depois a gente vai definir o FPS aqui. E a gente vai criar nosso bloco chamado jogador, que vai ser o que a gente vai controlar. Então o jogador aqui vai receber pygame.rect, que vai ser um retângulo, e a gente vai colocar os valores x, y. O x e y seria a posição vertical e horizontal onde eu quero colocar o jogador. Eu vou colocar em 180, aqui eu vou colocar em 500, e as últimas duas variáveis seriam tamanho, ou seja, a largura e a altura do bloco. Eu vou colocar 40 e 40 para fazer um quadrado aqui. Aqui a gente podemos criar nosso loop de repetição para já executar o jogo. Antes eu quero criar a variável rodando, que vai ser true inicialmente. Aqui, quando o jogo estiver rodando, ele vai executar, né? Aqui a gente pode preencher o background da tela e definir uma cor. Para isso a gente usa esse tela.fill e a gente passa uma tupla com os valores. E aqui eu posso colocar o código RGB. Se eu colocar 000, fica preto aqui. Eu posso definir um tom mais assim, um pouco mais claro. Aqui eu vou colocar para desenhar o jogador na tela. Para isso a gente usa o pygame.draw. E ali a gente só criou o objeto, mas não desenhou na tela ainda, né? Draw.rect. Vamos passar a tela. A gente quer desenhar. É o que a gente já criou ali. E vamos passar a cor do jogador. Para isso a gente coloca entre parênteses para fazer uma tupla. Eu quero fazer verde, ou seja, para ser RGB verde a gente usa 0, 255 e 0. Já que é RGB, Red, Green, Blue. E é Green, então a gente vai colocar um bloco verde para representar o jogador. E a gente só precisa passar o jogador aqui no final. Aqui a gente também precisa colocar outra coisa para atualizar a tela toda vez. Pygame.display.flip para fazer isso. E a gente precisa definir o frame rate do nosso jogo, que eu criei ali em cima e não usei. A gente coloca clock.tick e 60 para rodar em 60 frames por segundo, que é o padrão. Se eu executar, pode ver que ele já desenhou o bloco aqui. Eu só estou desenhando na tela por enquanto. Agora, para fazer o jogador se mover, inicialmente eu vou criar uma variável chamada velocidade, que a gente pode mudar depois. E eu vou definir o valor dela como 5. Aqui depois de eu colocar o background da tela, eu vou dar uns passos e eu vou gerar um if para a gente mover esse jogador. Antes de tudo, eu preciso criar a variável teclas, que vai receber a tecla que o jogador pressionou, pygame.key.getPressed. Esse aqui ele vai contar cada tecla pressionada pelo jogador. E aqui a gente vai ler e vai fazer alguma coisa com isso. Vamos gerar um if. A gente vai querer fazer o jogador se mover para a esquerda e direita. Para isso a gente usa teclas e acessa através aqui, entre colchetes, e usa pygame.kleft, ou seja, key left, que está pressionando para a esquerda. End jogador.left maior que 0. Aqui a gente está checando se a gente está pressionando a tecla para a esquerda e se a posição do jogador na esquerda for maior que 0, ou seja, ele não vai sair da tela, se a gente vai limitar o jogador dentro da tela, né, sempre. E sem esse aqui o jogador ia sair da tela, sabe? E a gente simplesmente vem aqui, jogador.x menos igual a velocidade. A gente faz a mesma coisa para a direita aqui, só precisamos dar umas coisinhas. Eu vou copiar e colar. E .right. E aqui a gente só muda para .right menor do que a largura. Aqui é maior que 0 e a posição da direita é menor que a largura, ou seja, ele não vai sair também da tela dessa vez. E a gente tem que mudar aqui para mais igual a velocidade, para ali adicionar, né, a posição X. Aqui você pode ver que não está respondendo ainda, porque eu esqueci de colocar uma coisa. A gente precisa adicionar um for aqui, faz o nosso jogo detectar os eventos do sistema, do Windows. Daí ele continua funcionando. A gente usa um for evento in pygame.event.get e a gente usa if evento.type igual a pygame.kit. Rodando vai receber false. O que isso aqui está fazendo é basicamente se eu pressionar X
aqui, só que no jogo, ele vai finalizar, né? Que antes não finalizava. Daí ele vai rodar normal. Vamos tentar executar aqui. Você pode ver que já tá funcionando. Se eu pressionar para a direita ou para a esquerda, você pode ver que o quadrado se limita onde eu definir e eu consigo mover ele para essas duas direções. Só falta criar os obstáculos e detectar a colisão aqui. E se eu pressionar X, você pode ver que ele fechou. Agora a gente precisa criar os obstáculos. Eu venho aqui, eu vou criar a variável obstáculos, que vai ser uma lista. Eu vou ficar adicionando elementos aqui. Eu vou inicializar ele já com a lista aqui. Isso aqui vazia. E eu vou criar uma função para criar obstáculos. Criar obstáculo. Vamos definir a posição X de onde esse obstáculo vai vir. Ou seja, através da linha assim do jogo. Vai vir numa posição X aleatória. Vai receber random.randint para gerar um inteiro aleatório. E aqui a gente precisa passar. O menor número vai ser 0. Vai ali começar no início. E vamos colocar a largura menos 40 como posição X máxima. Por que menos 40? Porque a largura dele vai ser 40. Para ele não sair fora da tela, a gente coloca menos 40 aqui. Agora a gente dá um return pygame.rect para gerar outro retângulo. E passamos o valor x, y, que eu vou colocar com menos 40, para ele gerar fora da tela, para ele não aparecer do nada. O y seria de cima para baixo. E a largura seria 40 e a altura seria 40 também. E aqui abaixo dos meus ifs, vamos criar um outro if que ele vai criar obstáculos aleatoriamente. Para isso a gente usa o random também, .randint. Vamos criar um valor de 1 até 30. E se esse valor for igual a 1, ele tem uma chance em 30 dele gerar o valor 1. Mas como o jogo atualiza a cada 60 vezes por segundo, ele vai ficar tentando gerar aleatoriamente aqui. Ele não vai gerar por padrão, ou seja, aqui vai, por exemplo, vai gerar 2, vai gerar 3, vai gerar 4. O número. Quando o número for 1, ele vai criar nosso obstáculo. Para isso a gente vem aqui, daí obstáculos, que a gente criou ali em cima, .append, e a gente passa a função criar obstáculo. Eu estou adicionando o retângulo obstáculo, que vai retornar aqui dentro dessa lista de obstáculos. E a gente só precisa atualizar esses obstáculos, porque por enquanto eu não estou fazendo nada com eles, eles estão simplesmente parados, né? Tanto é que se eu executar, você pode ver que não está aparecendo nada na tela, porque o obstáculo não está vindo ainda. Não coloquei isso. A gente vai criar um for obstáculo in obstáculos. Esse obstáculo vai descer na velocidade 5, ou seja, a gente coloca mais igual a 5 para ele vir descendo. Aqui eu não vou criar variável, já que é só aqui que eu vou usar. E aqui a gente vai criar um if também, e a gente vai comparar a colisão se o obstáculo vai encostar no jogador. Para isso é bem fácil. A gente consegue usar obstáculo.colliderect com o jogador. Aqui eu estou comparando se os retângulos estão colidindo, ou seja, se o obstáculo vai colidir com o jogador, e a gente simplesmente usa alterando essa variável rodando para false. Aqui eu não vou fazer exibir mensagem nenhuma, só vai finalizar o jogo então. E aqui a gente vai fazer para ele desenhar na tela, que ele não está desenhando nossos obstáculos. A gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui com o jogador, só precisa alterar umas coisinhas. .draw.rect, passamos a tela, passamos as cores do nosso obstáculo, eu vou colocar como vermelho. Para isso eu uso 255.0.0, 0,0, quer dizer, vai ser o vermelho puro aqui. E passamos a variável obstáculo. E aqui, depois desse while, eu vou colocar fora dele aqui a pygame.switch para finalizar de vez. A partir daqui que ele para de rodar, ele vem aqui e já finaliza. Já que eu estou definindo rodando como falso, ele já finaliza para mim aqui direto. Bem melhor. E aqui a gente vai atualizar os obstáculos para retirar os obstáculos que estão fora da tela. E se ele já passou da tela e aqui no final ele não vai voltar, então a gente vai querer remover isso. Para isso a gente vai só atualizar aqui a lista obstáculos e vamos gerar um list comprehension, que vai gerar uma lista nova de obstáculos aqui também. Vamos criar um for aqui, obstáculo in obstáculos. E se o obstáculo.y for menor que a altura da nossa tela, ele vai remover. E aqui a gente só precisa colocar para ele retornar o nosso obstáculo que a gente está passando no for, e que ele vai gerar uma lista nova para a gente. Ou seja, sempre vai ficar atualizando aqui para ficar removendo. Se a gente executar, pode ver que o jogo está funcionando bem aqui. Eu vou desviando e pode ver que os blocos estão gerados aleatoriamente aqui. E se eu for acertado aqui, o jogo finaliza automaticamente, já que eu não coloquei nenhuma mensagem nem nada para deixar mais simples. Então seria isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Me siga para mais dicas de Python. E se quiser aprender um pouquinho mais sobre Python também, tem o link aqui abaixo.